Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 1 e 3. Li na palavra de Deus: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Salmos 55, 22. Todos os dias faço isso. Já há 51 anos e nada tem me faltado, absolutamente nada. Frequentemente tenho passado por provações, dificuldades e ficado de bolsa vazia, mas as entradas de dinheiro para o trabalho de Deus têm chegado às centenas de milhares de dólares. Para a glória de Deus, digo isto. Sempre estou perguntando: o que é fé? Como ela pode aumentar? Como se caracteriza seu crescimento? Pretendo ilustrar essas questões por meio de experiências que, pela graça de Deus, tenho vivido no exercício da fé em suas promessas, reveladas em sua palavra. Em primeiro lugar, que é fé? Na maneira mais simples de que eu sou capaz de expressar, respondo: fé é a segurança de que as coisas que Deus tem dito em sua palavra são verdade e que Ele age de acordo com sua palavra. Esta segurança, esta confiança na palavra de Deus é fé. Podemos dizer que fé não é questão de impressões, nem de probabilidades, nem de aparências. As impressões vêm da razão humana, que, na melhor das hipóteses, não é digna de confiança. A fé, por outro lado, baseia-se na invencível palavra de Deus. Não são as impressões, fortes ou fracas, que farão qualquer diferença. Temos de agir com base na palavra escrita. Temos de confiar na palavra escrita e não em nós mesmos ou em nossas impressões. As probabilidades não devem ser levadas em consideração. Muitas pessoas estão dispostas a crer relativamente nas coisas que lhes parecem prováveis. Fé não tem a ver com a probabilidade. A fé começa onde cessam as probabilidades, e a visão e o senso falham. Muitos filhos de Deus estão desanimados e lamentam sua falta de fé. Muitos têm me escrito e dito que não têm impressões nem percepções, que não veem nenhuma probabilidade de que aquilo que desejam se realize. As aparências não devem confundir nossa fé. A questão certamente é esta: Deus falou deste assunto em sua palavra? Se falou, essa é a base da fé. Por causa de tantas impressões, probabilidades, aparências e problemas sem importância relacionados à fé, é que temos tão poucas bênçãos entre nós. Então, meus amados amigos, vocês têm de perguntar a si mesmos se estão, no íntimo de suas almas, colocando em prática a confiança no que Deus tem dito e se estão sinceramente buscando saber se o que vocês desejam está mesmo de acordo com o que Ele diz em sua palavra. Se é assim, o seu objetivo certamente será alcançado, na medida de sua confiança. Em segundo lugar, como a fé pode ser aumentada? O aumento da fé é obra de Deus no coração do homem. Deus se deleita no aumento da fé de seus filhos. Por meio da fé, Deus é glorificado diante de um mundo mau e dos poderes das trevas. Além do mais, a confiança que os filhos de Deus demonstram ter nele no tempo de provas, desencorajamento, dor e tristeza, produz grande encorajamento nos outros crentes.
Deus se deleita em fazer o bem através daqueles que por si mesmos, no exercício da fé, conseguem desenvolvê-la. Dificuldades, limitações, obstáculos, perdas e danos, embora os evitemos a todo custo, são maneiras que Deus usa para gerar crescimento. Assim como os membros de uma criança se desenvolvem por meio de exercícios e boa nutrição, até que tenham a força de um adulto, também no sentido espiritual, o crente é fortalecido pela adversidade. Não sou dos que creem ser possível desenvolver uma fé forte instantaneamente. Nossa fé, fraca a princípio, é fortalecida mais e mais pelo exercício. E ainda, o crescimento da fé depende da atitude do indivíduo para com os métodos que Deus usa para atingir seus propósitos. Em lugar de não querer passar por provas antes da vitória, nem precisar exercer paciência, o Filho de Deus deve desejar receber estas coisas de suas mãos como meio de desenvolver sua vida cristã. Provações, dificuldades, obstáculos, mágoas, necessidades, tudo é alimento da fé. Recebo cartas de muitos dos queridos filhos de Deus que dizem: querido irmão Miller, estou lhe escrevendo porque encontro-me fraco, debilitado na fé. Justamente quando pedimos que nossa fé se fortaleça, devemos ter disposição para receber das mãos de Deus os meios para fortalecê-la. Devemos deixá-lo educar-nos através das provações, pelas quais a fé é exercitada e desenvolvida mais e mais. Deus, afetuosamente, permite que enfrentamos dificuldades para que Ele possa realizar incessantemente aquilo que Ele almeja fazer por nós, e por isso não devemos recuar. Se Ele permite que experimentemos tristezas e embaraços, perdas e aflições, devemos recebê-los de suas mãos como evidência de seu amor e cuidado, para que desenvolvamos mais e mais a fé que Ele busca fortalecer em nós. Em terceiro lugar, como se caracteriza o crescimento da fé? Ela cresce com o nosso conhecimento de Deus e de como Ele se revela a si mesmo através das Escrituras. Não devemos nos contentar com o conceito que as pessoas têm de Deus e de como Ele se revela. Devemos diligentemente buscar conhecer exatamente o que Ele tem revelado a respeito de si mesmo. Não devemos ficar satisfeitos em receber as ideias que a Igreja e muitos cristãos professos têm de Deus, mas ir à própria fonte de conhecimento, a revelação que o Senhor tem feito de si mesmo em sua palavra escrita, na qual devemos frequentemente meditar. É preciso beber dessa palavra profundamente para que a fé floresça. Não há substituto para o estudo das Escrituras. Ademais, a fé cresce quando a pessoa de Cristo é conhecida e apreciada. Ao lermos a palavra, aprendemos não somente do poder, sabedoria, justiça e santidade do nosso Deus, mas também da sua bondade. Tudo isso personificado no nosso Salvador. Cada vez mais devemos saber que Deus é amável. Ele é amável com você? Se não é, então você não o conhece. Procure dizer, do íntimo do seu coração, que Ele é inteiramente digno de louvor. O resultado será que você confiará nele sem reservas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ainda que ele o mate, conforme Jó 13:15, você confiará nele. Leia o Salmo 9 e veja os versículos 9 e 10. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido,
um refúgio em tempos de tribulação. Os que conhecem teu nome porão em ti sua confiança. Porém tu, ó Senhor, não desamparas os que te buscam. Nós que aprendemos a ver Deus como Ele se revela em sua palavra, estamos tão satisfeitos com Ele e com seu procedimento para conosco, que percebemos também que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28. Por isso, é profundamente importante para o nosso proveito e para o nosso crescimento na fé que tenhamos ideias corretas a respeito de Deus, da fonte da verdade, que é sua palavra. A fé cresce com o estudo da palavra de Deus e ao ser exercitada. Digo isto por experiência própria, e dezenas de milhares de experimentados filhos de Deus dirão também a mesma coisa. A Igreja de Deus não é estimulada a ver Deus como belo e amável. Consequentemente, a pequenez de bem-aventurança. Ó, amados irmãos em Cristo, busquem aprender por si mesmos, porque eu não posso contar-lhes a bem-aventurança. Nos momentos mais sombrios, sou capaz de confiar nele, porque eu conheço como o belo, bondoso e amável Senhor. E se é vontade de Deus pôr-nos na fornalha, deixemos que o faça, pois só assim podemos nos familiarizar com a forma pela qual ele se revela, assim conhecê-lo melhor. Cheguemos então à conclusão de que Deus é um Senhor amável e estamos satisfeitos com ele. Por isso dizemos: é meu Pai, deixe-o fazer como lhe apraz. Aquele que tem essa confiança alicerçada, como deve ser, na palavra viva e escrita, experimentará aumento da fé. Ao deixar Deus relacionar-se comigo, confiando nele, recebendo-o por meio de sua palavra, vivi 50 anos, simplesmente confiando nele para o meu sustento, de minha família, para pagar impostos, empreender viagens dispendiosas e suprir diversas outras necessidades. Está escrito no 6º capítulo de Mateus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 25 ao 33. Crie na palavra, descansei nela e a pratiquei. Acreditei no que ela disse. Um forasteiro, um estrangeiro na Inglaterra que eu era, conhecia 7 línguas e poderia tê-las usado, talvez como um meio de achar emprego bem remunerado, mas havia me consagrado ao trabalho do Senhor. Pus minha esperança no Deus de promessas, e ele tem agido segundo a sua palavra. De nada tenho falta, de nada. Tenho passado por provações, dificuldades e bolsa vazia, mas o dinheiro sempre aparece. Recebi milhares e milhares de dólares, enquanto o trabalho avançava nestes 51 anos. No tocante às minhas atividades pastorais nesse período, experimentei grandes dificuldades, grandes provações e perplexidades. Sempre haverá dificuldades, provações, mas Deus tem me sustentado no meio delas, e o trabalho tem progredido. Contudo,
Isso não acontece, como alguns dizem, porque eu sou um homem de grande poder mental ou dotado de energia e perseverança. Essa não é a razão. A verdadeira razão é que confio em Deus. Tenho buscado em Deus, Ele tem cuidado da instituição, que sob sua direção conta com mais de 100 escolas com professores e professoras e outros departamentos além do orfanato. As dificuldades enfrentadas nessa tarefa têm sido gigantescas, mas li que aqueles que põem sua confiança no Senhor não serão envergonhados. Li e cri. Deus tem me sustentado. Há cerca de 20 anos, um amado irmão da América veio ver-me. Ele esperava encontrar um velho desamparado e decrépito, curvado ao peso das responsabilidades. Maravilhou-se de eu não parecer velho. Como pode ser, ele perguntou, como você se conserva tão jovem debaixo do que está carregando? Meu querido irmão, repliquei, sempre lanço meus fardos sobre o Senhor, não carrego uma centésima parte dele. Pela graça de Deus, esse é o segredo da verdadeira tranquilidade. E agora, aos 76 anos, tenho força física e vigor mental para o mesmo trabalho que realizara quando jovem na universidade, preparando discursos em latim. Estou tão vigoroso quanto naquele tempo. Como isso é possível? Porque, ao final de meio século de labor, tenho sido capaz de, com a simplicidade de uma criança, confiar em Deus, e dessa maneira Ele tem me sustentado. Lançar nosso fardo sobre Ele não é uma permissão que nos dá, mas um mandamento. Ó, façamos isso, meus irmãos e irmãs em Cristo. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Dia após dia faço isso. Esta manhã, 60 assuntos relativos à igreja, da qual sou o pastor, me trouxeram diante do Senhor, e assim é sempre. A cada dia faço isso, e ano após ano, 10, 30, 50 anos, tenho agido da mesma maneira. Com toda a dedicação, eu os convido, queridos irmãos e irmãs em Cristo, a vir com seus cuidados, com os seus problemas, quer nos negócios, na profissão ou família, venham a Deus com fé e vocês acharão auxílio. Muitas pessoas supõem que é apenas em relação a dinheiro que confio no Senhor em oração. Levo a questão do dinheiro a Ele, mas esse é apenas um dos assuntos do que eu falo, e Ele responde. Frequentemente, tenho dificuldade de achar pessoas com capacidade e aptidão para vários os postos que devo suprir. Às vezes, semanas e meses se passaram e dia após dia trago o assunto diante do Senhor e, invariavelmente, Ele ajuda. O mesmo ocorre quando a conversão de pessoas não salvas. Mais cedo ou mais tarde, as orações em seu favor transformam-se em louvor. Também recorro à oração quando se trata de nossa remessa de folhetos, livros e fundos missionários. Depois de algum tempo, Deus nos mostra sua resposta. Nunca somos abandonados, nunca somos confundidos. Não fique, porém, esperando obter uma fé absoluta de uma vez. Não creio que isso seja possível. Não creio nisso, não creio nisso, não creio nisso. E desejo que você entenda plenamente que não creio nisto. Todas as coisas marcham de uma maneira natural. O pouco que obtive não foi de uma só vez. Digo tudo isso porque me chegam cartas cheias de perguntas dos que buscam ter sua fé fortalecida. Portanto, firme sua alma na palavra de Deus, e sua fé crescerá enquanto você
a exercita. Mas uma coisa, alguns dizem, eu nunca terei a fé que George Miller alcançou. Trata-se de um engano, um enorme erro, e não há nisso uma única partícula de verdade. A pequena fé que tenho é a graça da fé, não a dádiva. Minha fé é a mesma espécie de fé que todos os filhos de Deus têm. É a mesma espécie de fé que Simão Pedro teve. Todos os cristãos podem obter a mesma fé, embora possa tê-la em maior quantidade, porque a minha, pelo exercício, se desenvolveu um pouco mais que a sua. A graça da fé tem a ver com a palavra de Deus escrita. É sempre encontrada pelo amor e acontece no poder espiritual. Por trás, inclusive, a capacidade de dominar demônios no nome do Senhor Jesus. Qualquer cristão pode desfrutar dessa fé. Não se trata de uma dádiva conferida uma vez para sempre, mas de um processo de desenvolvimento que acontece dia após dia, realizado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, comecem aos poucos. Primeiro, fui capacitado a confiar no Senhor por $10 e agora, com a maior facilidade, posso confiar nele por milhões de dólares, se houver ocasião para isso. Mas primeiro tive de quieta, cuidadosa e deliberadamente examinar se aquilo que eu estava esperando era um montante e as dificuldades não seriam um obstáculo à minha confiança. 51 anos e Deus nunca falhou. Confie nele por isso mesmo e descubra quão fiel ele é à sua palavra. Glória a Deus, aleluia! Que palavra tremenda! Glória a Deus! Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.